Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 81 do capítulo 18 do volume 2 do livro Fundamentos de Física, nona edição do Resnick e Halliday. A questão 81 é uma questão dentro do capítulo sobre temperatura, calor e primeira lei da termodinâmica. Em especial, essa questão envolve o conceito da primeira lei da termodinâmica. A questão 81 diz o seguinte: uma amostra de gás sofre uma transição de um estado inicial A para um estado final B por três diferentes trajetórias. Processos. Como mostra o diagrama PV da figura abaixo, em que VB é igual a 5VI. A energia transferida para o gás em forma de calor no processo 1 é 10 PIVI. Em termos de PIVI, qual é a energia transferida para o gás em forma de calor no processo 2? E qual é a variação da energia interna do gás no processo 3? Como vocês bem podem notar, o gráfico PV, aqui esse diagrama PV, ilustra três trajetórias diferentes. A trajetória 1, que conecta A e B através de um processo a pressão constante, é uma expansão onde o volume está aumentando. O processo 2, a trajetória 2, se dá por duas etapas. Esta linha onde tanto a pressão quanto o volume estão aumentando. E esta outra que ocorre a volume constante, uma redução da pressão a volume constante. E por fim, a terceira trajetória, que envolve esse processo que é a volume constante e este outro que tem um aumento tanto de pressão quanto de volume. Para responder os itens A e B, vamos analisar cada trajetória de maneira separada, calcular os trabalhos e as variações da energia interna, ok? Antes de começarmos, só tomando nota com relação aos dados da questão. A questão menciona que esse VB aqui é 5VI e que o calor transferido no processo 1 é de 10 PIVI, ok? Então vamos lá. Então, como eu mencionei, eu vou estar aqui avaliando de maneira separada cada trajeto, tá certo? Cada trajetória, 1, 2 e 3, para poder estar encontrando o que a questão pediu. Item A, o calor no processo 2 e no item B, a variação da energia interna no processo 3. Começando pelo trajeto número 1. É este aqui, como eu esquematizei novamente de maneira separada apenas o trajeto 1. Como eu já falei, é um processo que ocorre a pressão constante, é uma expansão que tem uma expansão de volume a pressão constante, ok? E para calcularmos o trabalho, é a área sobre essa curva, vai ser a área desse retângulo de base VB menos VI e altura P de I, ok? Então, como eu falei, é a área sobre a curva e é a base vezes a altura, onde a base é VB menos VI e a altura é P de I. A questão da UVB diz, com relação a VI é 5VI, então substituindo essa equação 1, né, essa informação de que VB é igual a 5VI, nós teremos então que o W1, o trabalho aí no trajeto 1, vai ser quem? 5VI menos VI vezes P de I. Isso vai dar 4PIVI. 4PIVI, chamando isso de equação de número 2. E da primeira lei da termodinâmica, para o trajeto 1, temos que a variação da energia interna vai ser igual ao calor de 1 menos o trabalho de 1. Ok? E das equações 1, 2 e 3, né? Porque a questão dá esse calor envolvido no processo 1 e calculamos o trabalho. Com isso, somos capazes de determinar a variação da energia interna. Então, dessa forma, temos que a variação da energia interna, que é a diferença do calor, aqui o 10 PIVI dado na questão, menos o trabalho que nós calculamos de
4PI VI, resultando então uma variação de energia interna de 6PI VI, ok? Então essa foi a análise para o trajeto 1, vamos fazer análise para o trajeto 2 agora, tá certo? Esquematizando novamente, o que temos é isto, é um trajeto composto por duas etapas, a primeira da qual tanto a pressão quanto o volume estão aumentando, e a segunda ocorre a volume constante, tá certo? Então, no caso, o trabalho nesse processo vai ser a área sob essa curva, onde apenas a primeira etapa do segundo processo tem um trabalho diferente de zero, enquanto essa etapa aqui tem um trabalho nulo. Então, como eu falei, vai ser a área sob essa curva, que vai ser quem? Vai ser a soma da área do retângulo, que é esta daqui, que corresponde exatamente a quem? A W1. Esse é o W1 calculado anteriormente, mais a área desse triângulozinho aqui, tá certo? Que está aqui como representei. Cuja a base é VB menos VI e a altura é quem? 3PI sobre 2 menos PI. Tá certo? Então, substituindo esses valores, então W2 vai ser aqui, é um 2, tá? W2 é igual a W1 mais base vezes altura dividido por 2, né? Então, base vezes altura dividido por 2. Substituindo VB por 5V de I, tá aqui 5V de I menos V de I, isso vai dar 4V de I, e essa subtração aqui deu P de I sobre 2 vezes 1 sobre 2, vai aparecer esse 4 aqui, tá certo? E essa subtração 5V de I menos V de I vai dar 4V de I, e esse 4 vai cortar com 4, resultando então que W2 é igual a W1 mais P de I, V de I, ok? E substituindo o W1, nós encontramos que é dado por 4P de I, V de I, então nós encontramos que W2 vai ser 5P de I, V de I, ok? Agora vamos da mesma forma, de forma análoga, vamos estar pela primeira lei da termodinâmica calculando a variação, que dá a variação da energia interna em termos do calor menos o trabalho, né? Então, isso para o trajeto 2. Temos o trabalho de 2 e queremos descobrir o que a questão pede é esse calor aí envolvido no trajeto 2. Só que não temos, a priori, a variação da energia interna no processo 2. Mas, de fato, nós temos. Por quê? Porque em todos os três processos, como os pontos finais iniciais são os mesmos, independente da trajetória, a variação da energia interna é a mesma. Então, a variação da energia no trajeto 1 é igual no trajeto 2, que é igual no trajeto 3. E ela nós já calculamos, dado pela equação de número 4, dado por 6P de I, V de I. Ok? Então, só isolando o Q de 2, né, porque é essa fórmula que nós vamos estar usando, Q de 2 igual a variação da energia interna mais W2, e o comentário que eu acabei de fazer, que independente do trajeto, pode ser 1, 2 ou 3, a variação da energia interna é a mesma, né? Então, variação da energia interna no processo 1, no trajeto 2, no trajeto 3 são iguais, e iguais a 6P de I, V de I. Então, de fato, temos esse valor e o trabalho como calculamos agora há pouco. Então, substituindo essas equações, nós vamos encontrar o 6P de I para cá, mais o 5P de I por W2 que está aqui, certo? E isso vai resultar, finalmente, num calor, aí no processo 2, de 11P de I, V de I, sendo a resposta para o item A. Consequentemente, para o item B, que pede a variação da energia interna no processo 3, quando calculamos aqui no processo 2 e ao discutir, como aqui indagado pela equação de número 7, nós já calculamos o item B. Então, pelas equações 7 e 4, temos que, na verdade, essa variação da energia interna, que é a mesma para todos, já foi calculado antes, dado por 6P de I, V de I. Então é isso, pessoal.
Os conhecimentos envolvidos aqui foram da primeira lei da termodinâmica, o fato de que a variação da energia interna independente do trajeto será a mesma e utilizamos a primeira lei da termodinâmica para cada trajeto, calculando o trabalho e assim determinando os valores que a questão nos pede, tá certo? E é isso, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!